Para você, fique em pé em nome de Jesus. Vamos começar o nosso culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara, hoje o culto vai ser incrível, incrível, incrível. Tem bastante coisa. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloca o teu coração nele agora, sabe? Tira toda a distração da tua mente, se conecta nele, o autor e consumador da nossa fé, e começa a trazer palavras no teu coração, palavras de adoração, palavras de gratidão, palavras de louvor. Aleluia. Abra a tua boca. Vamos arrastar o céu para essa igreja. Vamos trazer a presença de Deus para esse lugar. Se torne irresistível ao Espírito Santo. A palavra de Deus fala que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Então que Ele olhe para o teu coração nessa hora e Ele sinta vontade de estar aí do teu lado para escutar aquilo que o teu coração tem para dizer para Ele. Oh Senhor, nós te amamos. Santo, 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 Senhor. Tu és digno, Deus, de toda honra, de toda glória. Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Nós queremos nessa hora, Pai, entregar esse culto nas Tuas mãos. Espírito Santo, flua neste lugar. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua graça, que o Teu amor nos envolva. Nós queremos ser tomados pela Tua glória, queremos escutar a Tua voz, mas mais do que isso, Deus, nós estamos aqui para prestar-te um culto, estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Lá em João 4 fala que o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, pessoas que Te adoram em espírito e em verdade. E nós nessa hora, Pai, nós queremos ser achados do Senhor. Vem neste lugar, nós Te entregamos esse culto em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a Ti. Aleluia, obrigada, Jesus. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Aleluia. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Erga suas mãos. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Quem caminha na salvação, declare. Na salvação caminho, o Espírito Santo habita em você. Declare. Meu Espírito vive em mim, Teu Espírito. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso
neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou. É teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar. Obrigada porque Tu deste tudo a nós, ó Pai. Meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou. É teu. Cante isso mais uma vez ao Senhor. Estarei com mãos levantadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvar. Meu ser, que sou, é teu, Senhor. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar. Aleluia. Todo o meu ser, todo o meu ser. Ó Senhor, se rende o que sou. É teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Se não entregar, ó Deus, a Ti, o meu coração. O que podemos dizer ou fazer, Senhor, sem a Tua presença? Nada. Precisamos de Ti, queremos mais de Ti. Eu sei que me amou primeiro, Deus, por isso estou aqui para Te servir, Te adorar, Te louvar e bendizer o Teu nome. Oh, Jesus, Te amo, Te adoro, Senhor. Que posso dizer? Fale só ao Senhor Jesus. Que posso fazer? Se não entregar a Ti, Senhor, o meu coração, a minha vida, o meu coração. Que posso dizer? Adore ao Senhor. Que posso fazer? Aleluia. Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia. Você já parou para meditar o que seria de você, o que seria de mim, o que seria de nós sem Jesus? Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que pudéssemos estar aqui, louvando e adorando o nome dEle. E Ele não desiste de você. Não sei como você chegou aqui, como está o teu coração, o que você tem passado, mas Ele te contempla, Ele te vê, Ele te escuta. Ele sabe como você está, através do seu respirar, através das batidas do teu coração. Você é precioso, você é preciosa, você tem valor.
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode abrir as suas mãos e falar: eis-me aqui, Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Aleluia! Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós, Pai. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite declare: seu passado desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Obrigada, Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você pode falar isso pro teu irmão? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o
feliz. Ele diz que não desiste de você. E é Ele que sabe que pensamentos tem de você. Pensamento de paz, bons pensamentos a teu respeito. Ele é teu Pai, Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez pedra preciosa. Amém? Você tem valor. O Espírito Santo está em você, habita em você. Aleluia. Não importa o que outras vozes dizem, não importa o que o inimigo quer que você acredite, mas Jesus pagou um preço. Ele te ama como você é. Você é especial, assim, desse jeito. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Aleluia. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Declare isso para todo inferno ouvir. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim o que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Te darei tudo. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Cante. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Oh,
segura estou, se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, o que te sopra em mim. Se você crê, erga suas mãos e diga: eu creio sim, o que te sopra em mim. Pode falar isso ao Senhor, Ele está te ouvindo. Eu creio sim, no que te sopra em mim, Jesus, eu creio. Te adoramos. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso? Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Para Jesus, mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus. Você pode abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eita glória! Meu Deus, vocês não sabem tanto que meu coração está radiante. Ah, Deus é bom demais, querido. Eu quero rapidamente falar um pensamento sobre dízimo e oferta. É um momento de dízimo e oferta, que inclusive eu falei quinta-feira, que é algo que assim, foi curioso, foi interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta: você crê que Jesus não mudou, que Ele é o mesmo hoje, ontem e vai ser o mesmo para sempre? Amém? Você crê que Ele está conosco? Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê que Jesus está nesse lugar? Amém? Se Ele não mudou, se Ele continua o mesmo, e se Ele está aqui, olha o que aconteceu no momento de dízimos e ofertas, quando Jesus estava vivo, em carne e osso aqui na terra. Marcos 12, 41, coloca aí para mim, por favor. Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Isso. Olha o que a Bíblia diz: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, e continua o texto, a gente não vai ler o texto inteiro, mas para que vocês se ambientalizem, é o texto da viúva pobre. Muita gente depositava suas riquezas lá, e a viúva pobre depositou as suas 2 moedinhas, e Jesus estava observando. Olha, depositou 2 moedinhas. O outro, tirou a nota de R$200. O outro, deu metade de uma fazenda. Jesus estava observando, gente, um a um, aquilo que eles davam e tacavam no gasofilácio. Jesus não mudou. Vocês falaram que Ele é o mesmo. No momento de dízimo e oferta, eu imagino Jesus aqui do lado, aqui assim, para conhecer o nosso coração, a gratidão. Gente, dízimo e oferta é um sinal de gratidão. Deus, Ele tem nos dado tanto, Ele tem sido tão fiel conosco, Ele tem nos abençoado, e a maneira de nós sermos fiéis a Ele, retribuirmos aquilo que Ele tem nos dado, é através do dízimo e das ofertas. É bíblico, não é uma instituição, não é algo que nós como igreja estamos instituindo, mas é para mostrar para Deus o tanto que nós somos gratos a Ele, e isso a gente faz através do dízimo e da oferta. Se você está nos visitando, e se você não veio preparado, ou se você não entendeu esse princípio ainda, cara, por favor,
não se sinta constrangido. Você não precisa dar nem oferecer absolutamente nada. Tudo é de graça. Jesus, ele morreu por você de graça. A salvação é graça, é favor imerecido. Então, não se sinta constrangido. Mas nós que entendemos esse princípio e queremos ser fiel a Deus nos seus mandamentos, hoje é o momento, esse é o tempo de você trazer o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Quantos concordam? Digo amém. Então, em nome de Jesus, está aqui os gasofiláceos. Coloca o QR Code para mim, Brunão, por favor. Também na frente da tua cadeira tem o QR Code, caso você queira fazer uma oferta por Pix. E eu queria que você apertasse o confirmar aqui no altar. Aperta o confirmar aqui no altar. Vem aqui e ora, fala assim: Deus, está aqui, ó, como sinal da minha gratidão. Consagra no altar em nome de Jesus a tua oferta. Glória a Deus. Por favor, todos os pastores e líderes aqui à frente, por gentileza. Nós vamos apresentar 3 crianças maravilhosas, de uma mãe linda e um pai terrível de feio. Não, ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Vem, teacher, por gentileza, Gabi. Traz o Bento, o João e a Bela. Queridos, enquanto eles sobem, presta atenção aqui, por favor. Enquanto eles sobem, biblicamente falando, Jesus foi batizado com quantos anos? Gente, vocês não lêem Bíblia não? Jesus foi batizado com quantos anos? 30 anos. Então, biblicamente falando, não se batiza criança. A criança, ela é apresentada, consagrada a Deus, assim como Jesus foi consagrado com 8 dias de vida por Simeão. Agora, nós entendemos que a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. O batismo é algo importantíssimo, mas primeiro a pessoa precisa crer. Então nós vamos agora apresentar essas 3 crianças ao Senhor, consagrar elas com a autorização dos pais e com a bênção da igreja. Posso ouvir um amém? Fique em pé em nome de Jesus, estenda a tua mão para cá. Deixa eu segurar o Bento. Vem cá vocês dois também. Estenda a tua mão para cá, querido. Esse é o Bento, João e Bela. Nós vamos orar e vamos entregar eles na mão do Senhor, amém? Oh Deus, obrigado, Pai, porque a vida é um dom, é um presente que vem do Senhor. E eu sei, Deus, que o Senhor já escreveu cada um dos dias desses meninos nos teus livros. O Senhor já os amou no ventre materno, o Senhor já planejou sobre eles. Então, em nome de Jesus, nós devolvemos para o Senhor, entregamos para o Senhor aquilo que já é teu. Toma conta, Deus, do Bento. Toma conta do João, toma conta da Bela, Pai, por onde eles caminharem, por onde eles forem, que a Tua presença, os Teus anjos, que o Teu Santo Espírito possa estar guardando, cuidando deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós consagramos, Deus, essas crianças ao Senhor, entregamos eles ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. É cantor, adorador. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Bondade me seguirá,
Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, nem sei por onde eu começo. Cadê as tias? As tias estão no jeito aí? Crianças, venham para frente, por favor. Corre. Glória a Deus. Eles vão brotando, você viu? É igual casa de índio, vai saindo, você não sabe de onde, mas vai saindo. Oi? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada criança, por essa rede maravilhosa, por cada professor, que em nome de Jesus a tua presença, a tua graça possa estar acompanhando eles e que sementes poderosas possam ser plantadas nesses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom culto, crianças, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Por favor, só faz um sinal assim. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe vocês. Fica de mão erguida aqui, que a nossa equipe quer dar uma lembrancinha para vocês, tá bom? Ergue a mão aí. Tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Lá atrás também. Seja muito bem-vindo. Essa igreja é meio diferente. Não assusta não. Nós somos assim mesmo, somos meio doidos. Olha lá, tem mais gente lá atrás, ó. Olha que maravilha. Queridos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós queremos te ajudar a se aproximar um pouco mais de Deus. E fica conectado. A gente não entende por quê, mas Deus se move no nosso meio. A gente não merece, sério, a gente não merece, mas Deus se move. Deus tem feito grandes coisas aqui nessa igreja. E eu quero te convidar a ser participante junto conosco da família da fé. Para isso eu quero te provar. Por favor, Vitor e Thaísa, vem aqui à frente. Glória a Deus. Esse é um casalzinho que está conosco desde sempre. Ele é irmão do Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues é cria do profeta Eliano, assim como o Vitor. E eles têm uma história muito linda. Não dá tempo de contar a história, mas nós tivemos agora no acampamento essa semana, né? Foi sábado, domingo, segunda e terça, e foram 4 dias incríveis, sobrenaturais. E eles vão dar um testemunho. Paz, Senhor, igreja. O Léo já apresentou. Estou um pouco nervoso aqui, Thaísa, porque na verdade esse testemunho é o maior testemunho das nossas vidas, né? Estávamos no acampamento, no primeiro dia, foi o primeiro dia do Luiz Guilherme, né? Primeiro dia, sábado à noite, pastor Luiz Guilherme estava lá pregando, e ele revelou algumas coisas nossas, né? Empresariais, nós temos uma empresa, revelou que a empresa iria prosperar, e no final ele falou assim, vocês vão ter uma surpresa até o final desse acampamento. Bom, eu cheguei na Thaís e falei assim, mas quem que vai assinar o contrato agora no carnaval, né? Amém. E o pastor Bill veio, pregou, e o pastor Kesley veio visitar a gente lá, né? E o pastor Leonardo chamou ele para orar no final, né? Nisso ele começou a orar e ele falou que ele teve 2 visões. Uma foi comigo com a Thaísa. De novo Deus confirmando sobre a empresa, sobre o que Deus ia fazer com a empresa, né? Resumindo, ele olhou para a Thaísa e falou assim, sobre o seu ventre já está gerando algo. Pode preparar um enxoval rosa que a Esther está vindo. Até então, estava tudo normal com a Thaísa, né? A Thaísa teve alguns problemas em relação à menstruação, enfim.
a gente estava buscando o que seria isso, e a gente preocupado com poderia ser, né? E a Bia, né, e o Antônio, estava na cidade, e brincando, traz um exame, um teste rápido aí para a gente fazer e tal. E no mesmo dia que o pastor Kesley falou, deu positivo. E sempre que a gente entrava nesse assunto, a gente tem 1 ano e 3 meses de casado, sempre que a gente entrava nesse assunto, a gente falava assim, não é tempo, né? Não é tempo. A gente tem empresa ainda, tem muito para construir e tal. E pela boca do pastor Kesley, ele falou o seguinte, eu sou o dono do tempo, é o meu tempo, e esse é o tempo certo. Então assim, e a gente já fez os exames, está tudo certo, não sabemos o sexo ainda, mas eu sonhei que era uma menina, o pastor Kesley falou que era uma menina, então está vindo mais uma integrante aí para a igreja. Cara, eu não sei se você entendeu bem. O pastor Luiz Guilherme, no sábado, falou o seguinte: antes de acabar o acampamento, vocês vão ter uma surpresa. Deus vai dar uma surpresa para vocês. Eu encontrei com ele na terça-feira, não, na quarta-feira. Eu falei assim: você é um neguinho tupetudo, né? Pensa um homem petulante. Como assim você fala que dentro do acampamento eles vão ter uma surpresa? Tem que ter muita convicção daquilo que Deus falou com você. Ele falou: antes de acabar o acampamento você vai ter uma surpresa. O pastor Kesley, eu convidei ele para estar no nosso acampamento. Ele falou assim: não posso, Léo, desculpa, já tenho uma outra agenda. Enfim, a outra agenda dele era Uberaba. E aí a hora que ele percebeu que Uberaba era pertinho, ele falou assim: não, eu vou dar um pulo lá. Ele veio trazer a esposa e a mãe, que a gente não conhecia. E aí nós conhecemos as filhas, a esposa, a mãe, e aí nos abraçamos, e ele, o pastor Kesley, ficou para escutar a palavra do Bill. O Bill pregou, o pastor Bill de Rio Preto pregou, e o Kesley ficou lá escutando. E aí no final eu falei assim: ó, Kesley, vem aqui, faz uma oração para abençoar a gente. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele falou assim: ó, a Esther já está vindo. Cara, no mesmo dia, eles fizeram o exame de gravidez e ela estava grávida. Cara, Deus é fantástico, é surreal. 2 homens completamente diferentes, um não escutou a mensagem do outro, um não escutou a profecia do outro. Dentro de 3 dias, a concretização de uma palavra profética. Eu fico extasiado com o mover de Deus. Andrezão, vem aqui para frente. Vem cá, Andrezão. Vem cá. É você mesmo, Zé Grandão. João, vem aqui para frente. Gente, desculpa, mas você precisa entender o tanto que Deus está se movendo nesses dias. Você precisa entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Que Deus fazia milagres no passado, mas Deus continua fazendo milagres no presente. Você precisa entender isso. Esse anão aqui, pequenininho, ele dá um trabalho para a gente. Oramos por ele. 2 meses atrás? Exatamente 2 meses, 18 de dezembro. Ele precisava passar por uma cirurgia cardíaca. Ele abriu o peito daqui aqui, ó. Ele nasceu com 2 válvulas, precisava colocar a terceira, precisava fazer uma recalchutagem lá dentro, e ele teve que abrir o peito de fora a fora. E era uma cirurgia de risco, cirurgia de coração, sabe? Costurar o coração, arrancar um pedaço e colocar outro. É isso que ele fez. Nós oramos como igreja, nos levantamos, e a Bíblia fala: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Oração funciona. E ele está aqui, ó,
com uma cicatriz no peito, daqui a aqui, bem, saudável, no culto, adorando e glorificando a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Tinha muita coisa que podia dar errado. Ele se sentia cansado, exausto e etc. Problemas cardíacos graves. Eu sou o dentista dele. Para arrancar um dente era um sufoco, porque problema que tem, paciente que tem problema cardíaco é complicado. Agora eu vou poder arrancar todos. Não precisa. Vamos cuidar para não precisar arrancar. Amém? Te amo. Vai ser. Por que eu chamei o João? O João passou por uma cirurgia cardíaca também, mais ou menos. Ele vai explicar. Paz do Senhor, igreja. Põe para mim Isaías 53:4, por favor. Em agosto de 2024, eu venho de uma família cardíaca importante. E eu estava esperando para fazer uma angiotomografia, porque tinha descoberto algumas placas em outras regiões do corpo. Uma angiotomografia para ver se tinha algum entupimento de alguma artéria cardíaca minha. Enquanto eu estava na recepção, lendo o aplicativo da Bíblia, a hora que eu abri, caiu esse texto. Isaías 53:4, que diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Nesse exame, constou um entupimento numa via, na descendente anterior minha, que é uma veia importante do coração, de 50% a 69%. 70% é estente, segundo o cardiologista me explicou. Então ele me encaminhou para fazer um cateterismo. Isso em agosto de 24. E lá foi constatado que não era de 69%, mas era de 50%. E tinha uma outra acessória que também, menos importante, mas que tinha um entupimento de 50%. E aí, vida que segue, é uma pancada que a gente recebe, né? A gente que tem filho pequeno, que, abre um parênteses, são também milagres, porque eu não podia ser pai, a Régia não podia ser mãe, isso com exames comprovados também, de anospermia, e aí quando eu fui fazer a vasectomia depois dos 2 filhos, que são milagres, a contagem estava normal. Tá lá, o Lucas e a Júlia. Fiquem em pé, vocês dois, fiquem em pé. Os 2 milagres. Voltando então, agora no final do ano, era para eu fazer um exame a cada ano, né? E aí não deu para fazer em agosto de 2025, eu fiz em dezembro. No final de dezembro, nos últimos dias, até encontrei o Alex lá na recepção do CEDIB, abri o aplicativo novamente, esse texto caiu para mim. Glória a Deus. Fiz lá a cintilografia cardíaca, uma isquemia de 4%. Então quer dizer que o problema avançou, ele não retrocedeu. Mas e a palavra? Toda vez que eu tomava o meu comprimido, falava: Senhor, o Senhor disse na tua palavra, Isaías 53, que o Senhor tomou sobre si. Só que, né, é aquela angústia, nós somos seres humanos. E aí, diante disso, o Dr. Zé Luiz falou: olha, eu acho que o problema avançou, vamos fazer outro cateterismo. Vai, não vai, vai, não vai. Marquei para quinta-feira agora, dia 19, fiz um cateterismo. E eu vi que o médico demorou um pouco mais do que a primeira vez para fazer. E aí, na hora que ele terminou o exame, ele abriu assim o pano e falou assim: tem uma boa notícia para te dar. A medicina não sabe explicar isso, mas você não tem mais nenhuma veia entupida. Glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor.
sou um falho, sou pequeno, sou pecador, mereço nada disso. Mas o Senhor, a graça dele nos alcança todo dia. E a palavra dele se cumpre. Nós precisamos pegar na palavra, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, ele liberou a palavra para nós. Nós temos que tomar posse. Tome posse da sua bênção, da sua cura, porque o mesmo Deus, como o pastor Leonardo falou, de ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que curou, cura e curará. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Meu Deus. E ó, isso é só um pitaco do que aconteceu essa semana. Essa semana. Só para você ver o tanto que Deus tem se movido em nosso meio, os milagres estão acontecendo, e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por causa disso. Amém? O vídeo, por gentileza, do Acamp. Do Vitor. Olha aí, gente. Põe o som aí. Olha o milagrinho. Aprendendo a bater, tá? Aí, deixa eu pôr um pouquinho. Sabe aquela ponta, aquela ervilhazinha? É a Esther. 114 batimentos. Olha lá. Olha a cara do pai. Sou profeta, irmão. A gente vê lá na frente. O negócio aqui o bagulho é muito doido. Glória a Deus. Tem um vídeo do Acamp aí? Pode soltar o vídeo do Acamp. Olha o acampamento. Não. Eles me quebram. Agora vamos o som e o vídeo junto. Bate nele, computador. Aí, nós espera. Então segura aí, vai ajeitando aí. Eu queria chamar todos os aniversariantes do mês de janeiro, por gentileza. Não, fevereiro, já estamos em fevereiro. Vem aqui para frente. Hoje é o nosso último domingo de fevereiro. E eu queria convidar todos os que fizeram aniversário em fevereiro, venham para frente que nós vamos orar por vocês. Ou que vai fazer, né? Que fez ou que vai fazer. Você não vai? Eu vou fazer. Eu preciso ir aí. Glória a Deus. Tiagão, é o C ou é ela? Então traz a princesa. Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá, queridos. Vamos orar por eles. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, pela vida de cada aniversariante, cada pessoa que completou mais um ano de vida. É uma estação nova, Deus, é um ciclo novo. E nós cremos, Pai, que a vida é o dom que vem de Ti. Então, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam acampados ao redor deles, que a Tua presença, que o Teu amor os guarde, e que eles, em nome de Jesus, vivam um ciclo novo, conectados contigo, com fome, com sede, com vontade de estar na Tua presença, de ter um relacionamento íntimo e verdadeiro contigo, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor os acompanhe hoje e sempre, para a glória do Teu nome. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Parabéns pra você nessa data com Deus ao seu lado, um novo poder, que a vida lhe seja um eterno
salva de palmas para esse povo lindo, seus lindos. Glória a Deus. Agora nós vamos assistir o vídeo junto com o áudio do acampamento. Gente, vamos estender a mão para lá e vamos orar? Meu Deus, passa no final. Não, tá bom, no final a gente passa. É isso? É no final ou é agora? Então tá bom, depois nós passamos. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Deixa os recados para a gente dar para o final. Apóstola Márcia, vem aqui por gentileza. Meu Deus, dá uma olhada. Aqui é manto. Ó, lindeza da minha vida. Parecendo um alface. Ela não é linda, gente? Olha que mulher linda. Dá para acreditar que tem 38 anos? Gente, vamos mandar ela embora. Glória a Deus. Está abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu pensei que eu não fosse pregar mais hoje. Aí, ó, tanta coisa assim. Meu Deus, você pegou meu script? Ai, glória a Deus, gente, a paz do Senhor. Vamos correr agora, porque agora eu tenho muito pouco tempo para pregar e eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, porque quando me passaram essa incumbência de pregar hoje, Deus começou a falar comigo há um mês atrás. Então, começou a vir toda a situação de hoje. Eu já vi tudo hoje que vai acontecer. E agora o Léo falou para mim, só tem que correr muito. Eu falei, então vamos correr. Amém? Você me ajuda a correr? Então fala, Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. Malaquias 3, 16 e 17, por favor. Todo mundo em pé, por favor. E eu gostaria que todos lessem em uníssono esse texto de Malaquias 3, 16, 17. Vamos juntos. Vamos lá? Então... Dezessete. Amém? Agora você vai falar para 3 pessoas. Você é um tesouro particular de Deus. Amém? Agora diga, eu sou um tesouro particular de Deus. Amém. Hoje eu quero honrar meu filho, pastor Leonardo, porque foi assim que Deus me colocou essa pregação. Pode sentar, por favor. E nessa pregação que Deus me deu, o tema é pedra preciosa. Pedra preciosa. E eu quero dizer para você que eu comecei a estudar aonde tinha pedras preciosas na Bíblia.
E a primeira parte que nós vamos ver de pedras preciosas está lá em Êxodo 28:4. Está lá, em Êxodo 28:4, nas vestes sacerdotais. Coloca lá, as vestes, pois, que farão são um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Aí estão. E aí Deus me mandou trazer um sacerdote para cá. Eu quero convidar o sacerdote para vir aqui, por favor. Aqui está o sacerdote com as vestes sacerdotais. Você coloca, por favor, para mim, a foto do sacerdote, a primeira, lá. Você vai ver o sacerdote lá, tá vendo? Tem toda a roupa dele, mas está faltando nesse sacerdote alguma coisa que Deus falou, agora você vai arrumar. E eu, então, arrumei. Aqui está o sacerdote que tinha que ter nesse peitoral 12 pedras. E aqui estão as pedras que estão aí. Coloca para mim, por favor, as pedras que estão aí. Nessa não, a da pedra. Essa. Olha lá. Sárdio, topázio, esmeralda, turquesa, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Aqui está o sacerdote, com essas pedras preciosas, e ali no peito dele está esse peitoral com essas pedras. Agora, essas pedras, elas tinham todos os nomes das tribos de Israel. Elas tinham os nomes dos filhos de Jacó, que é Israel o nome dele, passou a ser Israel. Então coloca aí para mim, por favor, agora aquela lá, que você vai ver que a primeira, olha aqui, é a tribo de Ruben. Essa, topázio, é a tribo de Simeão, esmeralda é a tribo de Levi. A outra sumiu. Aqui a turquesa é a tribo de Judá, a safira a tribo de Issacar, o diamante tribo de Zebulon, o jacinto, tribo de Dan, a ágata, a tribo de Naftali, a ametista, tribo de Gade, berilo, tribo de Azer, ônix, tribo de José e jaspe de Benjamim. Bate palma para o nosso querido sacerdote. Agora presta atenção. Por que será que Deus colocou isso daí? Só um minutinho. Vocês viram? Mais um pouquinho só. Aqui tem pedras diferentes, tá? E vamos tipificar a igreja agora. Essas pedras têm nomes diferentes e estão no peito do sacerdote. Se tipificando a igreja, elas estão no coração. Os nossos nomes também, como cristãos que somos e pedras preciosas que somos, estão no coração de Cristo. Estão bem no coração. Então aqui representa o povo de Israel e nós somos o povo de Israel. Amém? Agora, ninguém aqui é desprezível. Pode ser que teria uma pedrinha que estava opaca ou com algum problema, mas ela ia ter um brilho, ia ser lapidada, ia ser colocada aqui. E ela é segura, ela não cai porque ela tem segurança, inclusive aqui tem também um outro cinto que segura, e essa segurança tipifica a segurança que nós temos na igreja, o zelo, aquilo que Deus faz por nós e aquilo que é zeloso em nossas vidas. Amém?
Então, são lições que nós aprendemos com as pedras preciosas lá do sumo sacerdote. Muito obrigada, Deus abençoe. Agora vamos para as muralhas de Jericó. De Jericó não, de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Nós, nas muralhas da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, pega aí, 18, 20. Apocalipse 21, de 18 a 20. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, um décimo de crisópraso, um décimo de jacinto, duodécimo de ametista. Aí estão também as pedras preciosas, mas agora estão lá nas muralhas de Jerusalém. Então, a estrutura é de jaspe, a cidade todinha de ouro, e você sabe pela Bíblia que a Nova Jerusalém é de uma estrutura quadrada. O comprimento, a largura e a altura são iguais, está lá em Apocalipse isso daí. E os 12 fundamentos, agora presta bem atenção, os 12 fundamentos têm o nome, os 12 fundamentos, o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Está lá em Apocalipse 21, 14. Está lá. Os nomes dos 12 fundamentos, tá? Os apóstolos do Cordeiro. Bom, agora, presta atenção, tem 12 portas, e as portas são de uma pérola só, e cada porta tem um nome, e esses nomes agora está lá em Apocalipse 21, 12, são os, novamente, da tribo de Israel. Então, tem 12 nomes nas pérolas, agora você pode pôr o slide. O slide para mim, da muralha. Isso daí nós nem sabemos que vai ser uma ideia. A gente não tem ideia de como vai ser a Nova Jerusalém. Mas se você olhar embaixo, coloridinho, tem os fundamentos, 12 fundamentos. E você vê as portas, são pérolas. E essas portas de uma pérola só. Tudo isso para mostrar para você a importância que Deus dá a pedras preciosas, as pérolas e todas essas pérolas aí, e todos os nomes que Ele colocou lá. Foi Deus que designou e colocou lá. Amém até aí? Agora vocês aprenderam. Agora eu vou começar a pregar. 1 Pedro. 1 Pedro, agora eu vou começar a pregar. Vocês receberam informações importantes sobre as pedras. 1 Pedro 2, começa lá no 1. Presta atenção, o título, não passou o título aí, né? Porque já começa no 1. Olha o título desse texto antes de começar o 1. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Diga assim, eu sou a casa espiritual edificada em Cristo. Amém? Agora vamos lá. 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicência. Eu despojo, quer dizer, eu tiro isso da minha vida. Eu desejo ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. Então eu vou querer agora o leite para crescer na minha salvação. É isso que eu preciso. Pode pôr o outro. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aí você tem que ter experiência de que Deus é Deus na tua vida. De que Ele é bondoso. De que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Continua. Chegando-vos para Ele, o que Ele é?
a pedra que... Diga, Jesus é a pedra que vive. Agora, o que aconteceu? Ele foi rejeitado pelos homens. Ele veio para Israel, foi rejeitado, está lá. Mas para Deus foi o quê? Eleita e preciosa. Para Deus, ele é eleito e precioso. Deus trouxe Jesus para nós. Mas pelos homens, ele foi rejeitado. E até hoje, tem muita gente que rejeita Jesus. Que é muito triste, porque não sabe o tanto que ele já fez para as nossas vidas. Continua. Também vós mesmo, o que vocês são e nós? Como? O quê? Diga, eu sou uma pedra que vive. Outra vez, eu sou uma pedra que vive. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Para sermos o quê, hein? Sacerdote. Para sermos sacerdotes. Continua. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Esse texto da pedra angular está lá em Isaías 28. Jesus é a pedra angular, tá? Continua. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Foram os que rejeitaram a Jesus. E pedra de tropeço, diga, misericórdia. A Bíblia diz que existe pedra de tropeço. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes o que tropeçam na palavra. Olha que coisa forte. Tropeça na palavra, quer dizer, não conhece a palavra, não lê a Bíblia. Tropeça na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles foram postos para alguma coisa. Continua. Vós, porém, sois o quê? Diga, eu sou raça eleita, sou sacerdócio real, sou nação santa, sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são tudo isso? Nós somos? Diga, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Então você é um sacerdote. Mas cadê? Sumiu já? Então você é um sacerdote. Então você é uma nação santa, é um povo exclusivo de Deus. Agora tem, para quê? Para que você é assim? Qual é o fim? A fim de quê? Põe agora. A fim de, o quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso que você é nação santa, sacerdócio, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, para isso, para proclamar as virtudes. Aí vai tirar a pessoa das trevas para a luz. É para isso que nós fomos chamados. O que a Bíblia diz lá em João 8,12? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mateus 5,14, ele diz, vós sois a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Está em Mateus 5,14, pode falar para você lembrar. Eu sou a luz do mundo. Agora está lá no 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então nós temos que ter a luz para brilhar diante dos homens. É para isso que nós somos a luz do mundo. E Efésios 5,8 diz assim, vivam como filhos da luz, porque existem os filhos das trevas. Vivam como filhos da luz. Aí você começa a pensar, por que eu vou brilhar, né? Por que eu vou brilhar? Qual é
a intenção bíblica disso daqui. Eu vou te entregar agora algo especial. Você consegue colocar para mim o vídeo, por favor? Eu vou te falar que eu e o Mauri... Espera um pouquinho só. Dá uma pausinha só, volta para trás. Eu e o Mauri fizemos um curso que foi extinto, porque não podia mais existir, porque eram 2 cursos em um. Então, nós somos biólogos e geólogos. Nós fizemos biologia e geologia. Então, isso que vai passar, eu e o Mauri fazíamos direto na faculdade. Passa então, por favor. Lapidação de uma pedra bruta. Ele olhou para a pedra, cortou, passou na água e limpou. Aonde que ele vai passar? Numa lixa muito grossa. E vai tomando forma. Resfria, põe dentro da geladeira, tira as impurezas com álcool e aí mostra ela. Aí está ela lapidada e a metade dela ali na mesa e ele vai pôr junto. Somos nós. É isso aí, somos nós, pedra bruta e um brilhante, e uma pedra lapidada. Pessoal, pode entregar para mim, por favor, para todo mundo agora, entrega rapidinho, pode ir a turma todinha lá, vocês vão receber um presente hoje. Vocês vão receber algo que Deus colocou no meu coração e nós fomos fazendo e o pessoal foi ajudando e foi uma benção. Rapidinho, eu quero um monte de gente entregando, porque tem umas 10 pessoas, tem que entregar para todo mundo, tá? Tá lá. Entrega um para cada um, por favor. Você pensa agora que tudo isso que nós estamos falando é algo que Deus foi colocando para que a igreja fosse ministrada. E hoje eu recebi uma palavra profética desse culto, que eu creio que Deus vai trabalhar e mexer em cada um de nós. E você vai entender hoje e tomar uma posição diante de Deus que vai abalar o inferno. Vai abalar. Pronto? Todo mundo recebeu? Levanta a mão quem não recebeu. O pessoal todo lá, gente, pega mais lá. Pega um monte lá. E entrega. Dá uma olhada. Caiu um. Você, obrigada. Está escrito aí no texto: pedra preciosa, você é um tesouro particular de Deus. Diga: eu sou uma pedra preciosa. Eu sou um tesouro particular de Deus. Amém. Agora você abre, ou se você não quiser abrir, mas você olha por aí, mas você pega na mão a pedrinha brita que está aí, sente ela, você não precisa tirar, pode sentir ela com a mão. Sente ela e vai vendo que essa pedrinha é comum. Ela chega a ser áspera. Dá uma olhada nela, ela não tem brilho.
e ela não tem valor. Se você olhar, o Adair catou para mim no chão ali um monte, né, Adair? Nós lavamos, pusemos no sol, o Adair foi uma benção, né? Arrumou tudo lá. E essa pedrinha aqui representa a nossa vida. Como aquela pedra que nós vimos na lapidação, nós nascemos com tantas imperfeições, às vezes com tantas arestas na nossa vida. Às vezes nós olhamos para nós e achamos que somos feios, que não temos valor nenhum. Então, como essa pedrinha, você às vezes se vê. Agora, se você olhar para Isaías 43, 1, fala assim: com amor eterno eu te amei. Jesus te encontrou. Um dia Jesus te encontrou desse jeito aqui, ó, com essa pedrinha feinha. Jesus encontrou você. E quando Ele encontrou, Ele conhece as nossas imperfeições. Ele conhece tudo aqui dentro. Ele sabe de dentro, de fora, o que tem aqui. Ele sabe todas as coisas. Aí, nós vamos passar por uma lapidação, que nem aconteceu ali naquele vídeo que nós pusemos para você. E essa lapidação, a primeira coisa que nós fazemos é entregar a nossa vida a Jesus. Porque se nós não entregamos a nossa vida, nós não temos jeito de deixar Jesus mexer, lapidar a nossa vida. É que nem eu e o Mauri, nós éramos geólogos, nós pegávamos as pedrinhas lá para poder fazer a lapidação, mas tem que vir na nossa mão. Então você tem que ir para a mão de Jesus. E aí passa por cura, passa por libertação. E às vezes você tem conflitos grandes, e esses conflitos vão saindo, porque Jesus vai limpando, vai tirando, vai apertando tua pedrinha aí, vai apertando ela. Quero que você aperta ela, que é você, machuca tua mão, machuca ela, porque ela machuca mesmo, né? Aí você passa com dor, às vezes, para poder mexer nessa pedrinha. Às vezes você olha nela, tem marcas, e você às vezes é marcado pela vida, por dores, por abandono, por aflição, por rejeição, por tantas coisas que você foi. E às vezes você passou por um deserto. Essa pedrinha aqui, ela, se você olhar a vida dela, ela vem de um magma, ela vem de um líquido quente, fervendo, que a hora que chega na natureza, ela esfria de uma vez. E ela se torna um basalto, chama basalto ela. E isso daqui é uma pedrinha que o pessoal quebra tudo para fazer asfalto, para pôr nas casas, construções, e vai arrumando. Então você passa pelo fogo às vezes, o magma é um fogo muito quente, né? Está lá. Aí você passa por uma lavagem depois, tem que lavar, tem que limpar, tudo isso é um processo de lapidação. Diga: Deus pode me lapidar da forma que Ele quiser. Agora, existe uma palavra que eu dei aqui uma vez que chama PPP. Quem lembra? Lembra da palavra? É um propósito que Deus tem na nossa vida. Mas todo propósito que Deus tem, a gente passa por um processo. E esse processo, às vezes, dói. Doeu, João? Doeu. Doeu, Andrezão? Doeu. Passa por um processo. Às vezes passa por um deserto, uma doença, uma separação, um problema familiar, um problema financeiro, não é? Tantas coisas. Passa por um processo que é lapidação. Está lapidando. Deus está nos lapidando. Mas tudo isso para encontrar uma promessa. Porque Deus já falou da promessa. Nós somos especiais. Nós temos a promessa de Deus. E essa promessa de Deus, agora pega a outra pedrinha. A outra pedrinha é uma pedra preciosa. Dá uma olhada para ela. Ela passou pelo processo. Ela foi lapidada. Você às vezes está com uma turmalina. Depois você pergunta para a pastora Cláudia, que ela sabe tudo, viu? Para você também.
A outra. Sabe tudo o nome das pedras. Você passou e agora você vê aqui que essa pedrinha foi lapidada. E ela é lapidada e fica bonita e vai para os enfeites, para fazer enfeites. Esse colarzinho aqui eu ganhei faz 20 anos, da pastora Cláudia. Quando ela me deu, eu falei assim, pastor, mas é um peitoral de sacerdote. Tem as pedrinhas aqui, ó. Tem as pedrinhas aqui, e eu hoje falei, vou pôr meu peitoral também. Aí eu coloquei, tá vendo? E aí, você vai ver que você começa, depois da lapidação, ficar bonitinho. Dá uma olhadinha na tua pedrinha aí. Dá uma olhadinha na pedrinha da pessoa do lado. Às vezes você pegou uma ágata. Se você pegou uma cor de ferro, é uma ametista, é uma... Como que é? Ajuda aí, Mauri, de ferro. Não, é ônix também mas tem um monte de nome que você vai aprender. Você viu lá os nomes. Mas aqui eu tenho uma que parece o jaspe, aqui. É uma vermelhinha. E aqui eu tenho uma verdinha que parece o berilo ou a esmeralda. Então são desse jeito. Agora, presta atenção. Essas pedrinhas, elas têm um preço muito mais alto. Elas custam muito caro. E eu comprei pela internet. Para vocês. Assim como eu comprei o peitoral para o sacerdote. Esse culto ficou caro para mim. Mas a pastora Juliana fez a roupa do sacerdote para mim. Muito obrigada, viu, pastora Juliana? Ela arrumou lá. Tudo isso a gente vai fazendo por amor. Amor às vidas, amor à igreja, amor às nossas pedras preciosas. E aí, você vai começar, pega na pedrinha agora bonitinha, você vai começar a brilhar diante dos homens, diante das pessoas, que é essa pedrinha aqui que vai ser agora. Mas para que você vai brilhar? Não é para ir lá no desfile, não é para ir nada, é para proclamar o quê? As virtudes do Senhor. É isso que nós vamos fazer. É aquilo que está escrito lá, para proclamar as virtudes. E aí, olha só, tirar a vida das trevas e levar para a luz. Olha o texto que estava lá no 1 Pedro. Nós vamos proclamar as virtudes, se você quiser colocar, está lá no 10, no versículo 10. Então, proclamar as virtudes do Senhor e tirar as vidas das trevas e levar para a luz. Então, presta atenção agora. Dá uma olhada naquilo que nós falamos dos filhos de Israel. Eles tinham nome nas pedras preciosas, os apóstolos também. E eu te pergunto, você tem um nome no céu? Você é uma pedra preciosa para o Senhor? O teu nome está inscrito lá? Então, os filhos de Israel tinham o nome no peitoral do sacerdote e nas 12 portas. E os apóstolos de Jesus nos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Então, todo nome está lá. Agora, onde está o seu nome? Essa pedra aqui é para brilhar. Você colocou o versículo lá de 1 Pedro 2,10? Só coloca para mim, volta lá só um pouquinho. Vê o 10. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aí, nós vemos que nós, como filhos de Deus, alcançamos uma misericórdia de Deus tão grande. E quando nós vemos que
é uma pedra preciosa que existe no céu. E existe um chamado de Deus para a nossa vida, para que a gente brilhe. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Vós sois a luz do mundo. Vós sois filhos da luz. Então não tem jeito de nós ficarmos apagados. Nós não vamos ficar que nem essa brita. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que agir. Nós temos que fazer alguma coisa. Então eu quero, nesse momento, que você ouça um louvor sobre a pedra preciosa. Mas eu quero que você ouça ele em pé, em oração. Mas vai ver a letra lá. É uma música que Deus colocou exatamente para a gente poder entrar na dimensão do Espírito Santo. Eu quero que você leia e preste atenção na letra para poder entender aquilo que Deus fez. Até a música Deus arrumou para mim, que eu nem sabia que existia. Mas Deus é bom. E Ele faz isso conosco. Ele vai nos dando as coisas que nós precisamos. Tem a letra aí? Pedra preciosa é o teu nome. Muitos não enxergam teu valor, mesmo enfrentando indiferença. Quem te encontrou não rejeitou. Ele viu mil defeitos e observou suas imperfeições, mas enxergou o produto final com sua ótica especial. E veio o processo para purificar, te abraçou por dentro para te curar, fazendo algo novo, passando pelo fogo, para quem te verá ele enxergar. Você vai viver as coisas que Deus planejou, vai passar por portas que Ele já abriu, e você vai sorrir onde você chorou. Você vai sonhar mais alto do que antes. Pedra preciosa, precisa saber que existe um brilho de Deus em você.
Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você, em pé ainda, por favor, eu gostaria que você agora pensasse o seguinte na tua vida: você é tão precioso para Deus, você é uma pedra preciosa, e Deus te coloca como um tesouro particular. Agora, Deus precisa de ter o teu nome lá no céu. No fundamento já tem, nas portas de pérola já tem, lá no sacerdote tem. Aonde vai o teu nome? Aonde você vai? Você não pode deixar de ir. Hoje é teu dia. Existe um livro na vida, e esse livro está lá na Bíblia, para que o teu nome seja escrito. E às vezes você não entregou a sua vida a Jesus, ou não tem certeza que o seu nome está escrito. Então eu gostaria que nesse momento você tivesse coragem de falar: eu não sei se meu nome está escrito na Bíblia. E se você não sabe isso, eu gostaria que você viesse aqui à frente, mesmo que você seja um crente tão velho, um crente que há muitos anos não esteve aqui. Tenha coragem. Se você sente que não tem o teu nome escrito no livro da vida, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. É um momento teu agora, Deus. Você precisa ser uma pedra preciosa. Você precisa de Deus na tua vida. Você precisa ter esse nome escrito no livro da vida. Às vezes você não tem certeza da tua salvação. Às vezes você não entregou a tua vida a Jesus, mas agora é o momento. Mas é rápido, porque nós vamos fazer uma outra coisa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem um corajoso aqui. Glória a Deus pela tua vida. Vem aqui, tem mais gente. Tem mais gente aqui que precisa dessa palavra, dessa confirmação de que teu nome está escrito no livro da vida. Você precisa saber que Deus está lá esperando para escrever o teu nome, para você poder ser uma pedra preciosa, ser uma pedra do Senhor. Você precisa entender que Deus te ama, que Deus quer o melhor, e Ele está lá com um livro enorme, com muitos nomes, mas talvez o teu não está lá. Então você precisa nesse momento. Vem aqui, nós vamos dar só mais um minutinho. Teu coração está batendo, você está aí e está pensando: eu vou ficar com vergonha. Não fica não. Venha que você vai ser hoje selado pelo Espírito Santo. Vai ser selado. Venha aqui para frente e vamos orar agora. Vamos declarar a palavra do Senhor. Você tem um nome para ser escrito lá no livro da vida. E esse livro está lá disponível para todos nós. Todos nós precisamos. Não fique com vergonha. Glória a Deus. Mais um para escrever o nome no livro da vida. Tem mais gente aí atrás, ó. Pode vir, que Deus está te chamando. É um momento de você declarar com a tua boca que Jesus é teu Senhor, e você vai falar isso no teu coração. Venha que você vai ser muito, muito abençoado, porque você imagina, lá no céu tem o teu nome. Lá no céu tem o teu nome. Aleluia. Pode vir. Aí, tem gente vindo ainda. Vamos lá, vamos dar mais um tempinho. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Gente maravilhosa que Deus colocou para poder ter um nome escrito no livro da vida. Deus ama vocês, Deus ama vocês e Ele quer o melhor. Então agora, para poder escrever o nome teu no livro da vida, uma pergunta tem que fazer para vocês. Você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador? Sim? Você crê que Ele morreu na cruz por você, mas ressuscitou e pagou o preço? Sim? Então Ele é o Senhor da tua vida? Então declare com a tua boca que se você crer no teu coração e declarar com a tua boca, você é salvo. E quando você é salvo, o Senhor escreve o teu nome lá no livro da vida. Aleluia. Então diga: Senhor meu Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu entrego meu coração, minha alma e meu espírito a Jesus Cristo, o único Senhor. Venha, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero ter meu nome lá no céu. Por isso, me ajude a santificar, a buscar o teu coração, não desviar, ficar firme. E eu sei que eu sou uma pedra preciosa para o Senhor, um tesouro para o Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bate palma para o Senhor. Vem cumprimentar as pedras. Vem aqui. Dá um abraço aqui. Dá um abraço nesse povo. Dá um abraço nesse povo. Olha o tanto de gente aqui que conhece a tua vida, que te ama e te ajuda, vai te ajudar. Aleluia. Não acabou não, gente. Tudo certinho? Senta para vocês descansar 1 minuto, que vocês vão levantar daqui 1 minuto. Glória a Deus. Amém. Agora, eu gostaria muito que o pastor Leonardo viesse aqui. Só falar rapidinho, pastor Leonardo. Faz um resumo. O que é Pedras Preciosas para Yamir 7? Acende a luz aí para mim, Braz, por favor. Vou tentar ser o mais breve possível. Deus colocou no meu coração esse projeto chamado Pedras Preciosas. O que significa isso? Minha mãe pregou. E, gente, olha como é que Deus faz as coisas. Hoje, meu pai e minha mãe, eles estavam em viagem voltando de São Paulo. Eles não participaram do culto de ensino. O culto de ensino hoje foi ministrado pela pastora Ida. Cadê a pastora Ida? Ali. Que texto que nós lemos, pastora Ida? Exatamente o mesmo texto, gente. Sobre pedras, e nós somos pedras vivas. A pastora Ida leu hoje. Então, eu não acredito em coincidência. Eu acredito que Deus planejou tudo isso para esse momento. E minha mãe falou muito bem a respeito das pedras preciosas. O que eu queria que vocês entendessem? Você é uma pedra preciosa. Isso precisa entrar no teu coração. E nós queremos te tratar como pedra preciosa. Nós queremos cuidar de você com muito carinho, com muito amor. Quem crê que oração funciona, levanta a mão. Nós queremos que todos da igreja tenham pelo menos uma pessoa orando por você todos os dias. Nós queremos que todos vocês, todos nós, tenhamos alguém que esteja preocupado com você, que possa interceder por você, que possa mandar uma mensagem para você toda semana, que possa saber se você é batizado ou não, se você fez o encontro ou não, que possa te acompanhar nessa caminhada da fé.
Então, nós precisamos tratar de você como uma pedra preciosa, que você é. E nós queremos te dar muito valor. Nós queremos cuidar, queremos orar, queremos estar te acompanhando, te pastoreando. Então é um projeto da Yamir, que Deus colocou no meu coração faz uns 2 meses, mais ou menos, acho que foi no começo do ano, né? E é uma estrutura organizacional para que todos nós fôssemos cuidado por alguém, acompanhado por alguém, recebêssemos oração de alguém, mas também que nós nos dispuséssemos a estar orando e discipulando e acompanhando alguém. Então, dessa maneira, toda a igreja, todo o corpo de Cristo se transforma numa pedra preciosa. Basicamente, rapidamente, resumidamente, é isso. Quem entendeu, diga amém. Obrigada. Por favor, 1 Pedro 2, 5, versículo 5, que nós queremos ver. Foi aquele que eu pedi. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Então, olha só, todos nós somos casa espiritual, para sermos sacerdotes. E o sacerdote é aquele que vai falar a palavra, aquele que leva a mensagem, aquele que é a pedra preciosa. Todos nós vamos ser cuidados por alguém, mas nós também vamos cuidar de alguém. Não é só um que cuida do outro, o outro cuida do outro também. E assim a gente cuida de todo mundo, porque aqui na igreja nós vamos cuidar. Quantas pedras brutas estão lá fora precisando ser lapidadas? Nós vamos começar aqui, mas depois nós vamos entrar na cidade. E o povo da cidade vai ser cuidado pela igreja, pelo povo de Deus, para poder sair das trevas, sair da brita para ser pedra preciosa, sair das trevas para ser luz. Então, nós temos que entender que nós somos sacerdotes, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos um povo diferenciado para fazer as coisas. Hoje é o dia que você vai mudar a tua história. Hoje é o dia que você vai entender que Deus tem um plano na tua vida. Pastor André, o que você falou que Deus ia fazer hoje? Lucimara, o que você falou que Deus te mostrou? O que você falou hoje para mim? Vem aqui, pastor André. Vem aqui, Lucimara, correndo. O que é que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer hoje na tua vida, na minha? Abalar os portais do inferno. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Nós somos pedras preciosas que vamos brilhar. Eu quero, por favor, que todos os que já têm pedras preciosas fiquem aqui na frente. Todos os que já têm. Todos os líderes, todas as pessoas que têm suas pedras preciosas, fiquem aqui na frente, por favor. Rapidinho, gente. Todas essas pessoas que estão aqui, elas cuidam de uma ou duas pessoas, ou 3, o tanto que Deus colocou para elas fazerem. E isso é muito importante, porque elas estão sendo pedras preciosas, estão brilhando o brilho de Cristo, estão fazendo aquilo que o Senhor disse, que é para fazer, que é para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a luz. Isso significa que pelo menos uma vida você pode conversar.
conversar, levar a palavra, ajudar, perguntar se veio na igreja. É pouca coisa que o Leonardo explicou, não é muito, mas esses daqui já brilham, já são as pedras preciosas que estão brilhando. Isso porque já tem gente. Mas se Deus tocou na tua vida hoje, que você pode ser uma pedra preciosa, eu quero que você se levante da tua cadeira onde você está. Vou falar de novo. Se Deus colocou no teu coração que você pode ter uma ou duas pedras preciosas, levanta no lugar onde você está, na tua cadeira. Eu quero que você comece a abalar o inferno. Eu quero que você comece a entender que a igreja tem que avançar, que a igreja tem que brilhar, a igreja não tem que ser opaca, a igreja não tem que ficar calada. Nós estamos com um governo aí terrível, nós temos que abrir a boca e evangelizar o povo. Nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou para uma boa obra. Não fique parado, é hora de agir, é hora de avançar, é hora de estar fortes e firmes na presença do Senhor. Deus tem um plano na tua vida. E se você tem esta palavra agora de Deus para a tua vida, eu quero que você coloque a tua mão no teu coração, vocês aí que estão aí, e fala: Senhor Deus, eu entendo que o Senhor me fez para brilhar. Eu sou um tesouro nas tuas mãos e eu quero brilhar o teu brilho. Eu quero, Senhor, levantar-me como sacerdote santo, como guerreiros do Senhor, como nação santa que precisa ser esse Brasil. Eu quero, Senhor, que o Senhor me use para que eu possa ganhar essa cidade, ganhar, Deus, o Brasil, sendo usado pelo Senhor. Me perdoe, Senhor, se às vezes eu fico parado, sabendo que tem tanta gente nas trevas, e eu sou luz, e eu tenho brilho. Me ajude, Senhor, a brilhar, a fazer a tua obra, sem ficar cansado, nem por força, mas pela coragem que vem do teu Santo Espírito. Eu te agradeço, em nome de Jesus, e recebo agora essa força do Senhor, essa bênção. Me mostre quem que eu vou trabalhar, que eu vou ganhar para o Senhor, vidas aqui da igreja ou de fora, ou qualquer um que o Senhor me mostrar, em nome de Jesus, amém. O pessoal que está aqui na frente, dá um abraço em quem está em pé, por favor. Depois que você receber o abraço, você senta. Vai e reparte a tua unção. Reparte a tua unção de pedra preciosa. Reparte a unção de pedra preciosa. Diga: eis-me aqui, Senhor. Viver as coisas que Deus planejou. Vai passar por portas que Ele vai abrir, e você vai sorrir onde você chorou. Você vai sonhar mais alto do que antes. Pedra preciosa, precisa saber que existe um brilho de Deus em você. Aleluia! Vai abraçando quem ainda não foi, agora presta atenção só. Essa pedrinha está escrito pedra preciosa. Diga: eu sou pedra preciosa. Aí diz: você é um tesouro particular de Deus. Diga: eu sou um tesouro particular de Deus. Agora presta atenção. Nós vamos encerrar com alguns abraços. Pastor Leonardo vai falar para mim que vai abraçar de novo. Vai.
só mais um pouquinho. Ó, enquanto o pessoal vai tocar a música da Pedra Preciosa, você vai falar para a pessoa que você vai abraçar. Vamos repetir para aprender aqui. Existe um brilho de Deus em você. Não tem preço, tem valor. A hora que nós cantarmos mais um pouquinho, você vai saindo, a pessoa que você olhar e ver, você fala, existe um brilho de Deus em você. Você vai abraçar o tanto você quiser. Não tem preço, tem valor. Isso daqui, ó, é um memorial para você, hein? Não vai jogar fora não, viu? É um memorial para você lembrar que você é uma pedra preciosa do Senhor. Põe no lugar lá para você lembrar, que Deus vai te fazer você lembrar várias vezes. Amém? Vamos ficar em pé. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que tudo ocorra bem em nome de Jesus. E que o Senhor nos livre de qualquer mal e nos dê vida e vida em abundância. Nós temos valor, somos pedras preciosas. Não tem preço, tem valor. Existe um brilho de Deus em você. Amém? Vamos cantar agora e você vai falando isso e vamos encerrar. E o pastor Leonardo já vem aqui. Não é para ir embora não, é só para falar. Pode falar, 1, 2, 3, 4 aí. Existe um brilho de Deus em você. Não tem preço, tem valor. Existe um brilho de Deus em você. Não tem preço, tem valor. Ele viu mil defeitos e observou suas imperfeições, mas enxergou o produto final com sua ótica especial. E veio o processo para purificar, te abraçou por dentro para te curar, fazendo algo novo, passando pelo fogo, para quem te ver a Ele enxergar. Você vai viver as coisas que Deus planejou, vai passar por portas que Ele vai abrir, e você vai sorrir onde você chorou. Você vai sonhar mais alto do que antes. Pedra preciosa, precisa saber que existe um brilho de Deus em você. E veio o processo pra purificar, te abraçou por dentro para te curar, fazendo algo novo, passando pelo fogo, pra quem te ver a Ele enxergar. Você vai viver as coisas que Deus planejou, vai passar por portas que Ele vai abrir, e você vai sorrir onde você chorou. Você vai sonhar mais alto do que antes. Pedra preciosa, precisa saber que existe um brilho de Deus em você. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Agora volta pro teu lugar. Crente adora abraçar. Volta pro teu lugar, senta aí rapidinho. Senta aí rapidinho. Tem uns que gostam de abraçar, gente. Glória a Deus. Escuta. Agora sai, né, Brunão? Sai. Queridos, eu quero que você entenda o que aconteceu no acampamento. Solta aí.
Meu Deus! Cara, foi incrível, foi incrível. Mas eu quero... Tem o vídeo da cozinha aí, Brunão? Tá lá, Cris? É isso aqui que eu quero mostrar. Eu queria chamar todas as cozinheiras, todos os cooperadores, todo mundo que ajudou. Vem aqui à frente, por gentileza. Cadê os cooperadores? Vem, Marcelo, vem, Paulo. Vamos, Carlinhos, Alex. Tem até mais gente. Mas deixa eu falar um negócio, querido. Deus realmente tem se movido. E não é por minha causa, não é por causa desse ministério, é por causa deles. Sabe, a Bíblia fala, o Evangelho é sobre serviço. E cara, eu entrava naquela cozinha e via aquelas mulheres ajoelhadas no chão, adorando a Deus, servindo. O pastor Fábio teve uma visão de anjos passeando ali naquele lugar, sabe? Então eu quero honrar a vida de cada um de vocês. Eu quero honrar a vida de vocês. Cara, eles estavam um calor, eu não sei como é que vai ser no inferno, mas na cozinha lá estava parecido. Gente, um calor, aquelas panelas, um sol que Deus mandava. E elas lá, na maior alegria, na maior disposição, não ganharam R$1 para trabalhar, mas eles não têm preço, eles têm valor. Meu Deus. Então eu queria que você desse uma salva de palmas. Vocês são incríveis, vocês são incríveis. Sabe, pessoas que não só serviam, mas serviam e adoravam a Deus. Meu Deus, isso é poderoso. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês são incríveis. Pode sentar, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus. Prometo que eu estou acabando. Mas realmente são coisas importantes para se dizer. Presta bastante atenção. Nós começamos um propósito de jejum e oração com todos os líderes da igreja. 52 dias de jejum e oração. Escuta bem, o tanto que isso é espiritual. Depois de uma semana, o pastor Kesley pregou aqui, que foi esse profeta que falou a respeito de que a Thaís estava grávida. O pastor Kesley, depois de uma semana, ele chegou aqui e ele falou para mim, falou assim, essa igreja vai ter uma surpresa, vai passar por uma reviravolta, conta de hoje 43 dias, foi isso que ele falou? 45 dias, que dava exatamente no mesmo dia que vai encerrar o nosso propósito de 52 dias de jejum e oração. E o pastor Kesley não sabia de absolutamente nada. Esses 52 dias, esses 45 dias, essa data profética, ela vai acontecer no dia 28 de fevereiro, que é no sábado. Nós vamos fazer o encerramento desse propósito com 24 horas de louvor e adoração ininterrupta. Vai ser uma programação que vai começar no sábado, às 20 horas, aqui na igreja. Vai atravessar a madrugada, que nós vamos ter a nossa torre de oração, pastor Rogério, pastora Juliana. Vai continuar das 6, 7, 8, 9 horas da manhã, vai ter o culto de ensino. Vai atravessar toda a tarde, profeta e pastor Luiz Guilherme, que falou também a respeito dessa palavra profética, vai estar aqui conosco.
Elionai, o irmão dele. Nós vamos passar toda a tarde de domingo orando, adorando, e vamos encerrar com o culto da família no dia 1º de março, que vai ser culto de Santa Ceia e encerramento da nossa campanha. Cara, então, são 52 dias de jejum e oração, é o término de um propósito, é o início de um novo ciclo, 24 horas de adoração ininterrupta, e você não pode ficar de fora. Você não pode, você tem que estar aqui conosco. Vai vir uma banda lá de Franca, vai vir uma banda de Rio Preto, o pessoal da região vai estar aqui conosco. Então, o final de semana que vem vai ser poderosíssimo. E eu quero te convidar a atravessar a madrugada aqui com a gente, ficar 1, 2 horas, 3 horas, 24 horas, aquilo que Deus colocar no coração, mas você precisa estar aqui conosco nesses dias. Amém? Ó, Deus escutou o teu amém, hein? Quero você aqui. Glória a Deus. Eu preciso fazer algo rapidinho também. Luiz, por favor, fique em pé. Michele, é isso? Michele, né? Coloca a foto do Noah para mim, por favor. Esse é o Noah. É o filho do Luiz. Perdão, desculpa. É o neto do Luiz e da Michele. Eles são de Campo Grande, não são de Barretos. E eles vieram no culto pedir oração. Esse menininho tem 2 anos e meio. E ele vai fazer uma cirurgia, tirar um tumor maligno do cérebro amanhã. Amanhã às 11 horas. Só quem crê em oração fique em pé em nome de Jesus. E Luiz, eu quero um compromisso teu comigo. Quando ele estiver curado, quando ele estiver bem, você vai trazer ele aqui no altar e nós vamos testemunhar o milagre que Deus fez na vida do Noah. Estenda a tua mão para lá em nome de Jesus, querido. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar mais uma vez a vida do Noah diante do teu altar, Pai. É uma criança, Deus, 2 anos e 6 meses. Mas assim como está escrito na tua palavra, assim como o Senhor curou o João, assim como está escrito ali em Isaías, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras o Noah foi curado. Então, em nome de Jesus, a igreja viva, aquela uma que o Senhor deu a chave dos céus, para que tudo que ligássemos na terra, seria ligado nos céus. Em nome de Jesus, a igreja de mão estendida, está clamando, Deus dos exércitos, Jeová Jireh, em nome de Jesus, cura o Noah, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Usa os médicos, Pai, usa essa cirurgia, esteja ali naquela sala cirúrgica, que em nome de Jesus o ambiente de glória envolva aquele lugar, e o Noah seja completamente curado, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ele vai testemunhar aqui. Nós profetizamos vida, nós profetizamos saúde na vida do Noah, em nome de Jesus. Que o céu se mova em favor do Noah, em nome de Jesus. Amém, amém. Você concorda? Diga amém. Amém, em nome de Jesus. Para encerrar, cara, Deus está fluindo de uma maneira incrível, e se você gostaria de fazer parte do Pedras Preciosas, primeiro você precisa estar debaixo do cuidado de alguém. Não tem como você cuidar de alguém se você não está sendo cuidado. Então, procure alguém,
procure um líder. Temos um monte de pastores, presbíteros, muitas pessoas que estão engajadas no projeto. Entre no projeto Pedras Preciosas. A minha esposa, Cristiane, está lá já? QR Code? Aqui é um QR Code. Nós vamos colocar no grupo da igreja também esse QR Code, tá? Então, esse é o QR Code para você poder colocar os seus dados. Não tem como a gente fazer uma árvore genealógica, a gente fazer um esquema organizacional, se a gente não tem os teus dados. Então, por favor, escaneie esse QR Code, vai te levar um link para você falar se você é batizado ou não, qual a tua idade, enfim, se você já fez o encontro ou não. Falando nisso, deixa eu ouvir uma coisa. O encontro é... Meu Deus, o encontro é tremendo. E se você não fez o encontro... Tião Galo, que dia que vai ser o... Tião Galo, não, desculpa. Evangelista Leandro Sarte. Que dia que vai ser o encontro? Você vai fazer o encontro, evangelista? Dia 20, 21 e 22 de março vai ter o encontro. Se você não fez, você tem que fazer, senão o Tião Galo vai te dar um couro. Olha o tamanho do menino, ó. Glória a Deus. Oh. Bom, o que mais eu preciso falar? Me dá minha colinha aí, Cristiane. Vou falar. Fala o que é. Dia 8 de março é o Dia da Mulher e nós teremos uma programação especial no dia 7, no sábado à tarde. Teremos um piquenique muito especial para vocês. A gente vai divulgar o link da inscrição, é gratuito, tá? Mas precisa fazer a inscrição, tá lá no telão e vai para o grupo do WhatsApp também. E no dia 16 de maio, nós teremos uma conferência chamada Florescer, que nós traremos a pastora Genoveva, lá de Foz do Iguaçu. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvi-la, ela é uma bênção, não perca, porque vai ser maravilhosa essa conferência. Amém. Glória a Deus. Gente, culto de quinta-feira está sendo uma bênção, é o culto resgate, você precisa vir. Às 20 horas, nosso culto de quinta-feira. No dia 28, vai ter a reunião do presbitério, 8h30 da manhã. Todos os líderes, pastores, diáconos, presbíteros estão convocados, vocês precisam estar aqui no dia 28, reunião de presbitério, às 8h30 da manhã. Encontro eu já falei, cantina, a hora que você sair daqui, passa lá, pega uma coisa para você comer e que